Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, um Vultos e Sombras dessa vez, né? Antes de mais nada, eu queria aproveitar e agradecer todos os apoios iniciais da nossa nova campanha. Ela é conceitualmente ambiciosa, mas a compensação simples, né? Como é o padrão de uma editora pequena igual a Rafus Press, sem muita infraestrutura, né? A gente está lutando para montar a nossa, né? Para lançar. Vamos ter projetos grandes aí pela frente, em parceria, né? Mas é ainda uma editora bastante artesanal, então eu fico feliz, né? Ainda mais porque estou várias recompensas de algumas campanhas anteriores que deram uma atrasada já estão quase prontas, né? Galerias ensanguentadas, né? Galerias de espectros, na verdade. Já está quase pronto, tradução, né? Quem leu achou sensacional. Esse conto ainda é melhor que o Bristol, ou pelo menos mais louco, mais surtado, enfim. Puro gótico espanhol. Os pré-rafaelitas, em breve vai entrar também. Já está numa tradução. Meu gato reclama. Os pré-rafaelitas também estão quase prontos, né? Está quase pronto tudo. Então a gente está bem adiantado, né? Adiantado não, a gente está bem atrasado, mas já estamos adiantando projetos anteriores. A última deriva foi para a gráfica, já aprovei as provas, né? Deve estar sendo impresso aí na semana que vem. Enfim, né? Estamos aí tentando fazer o possível, né? Mesmo tendo uma infraestrutura bastante simples, né? Bastante enxugada, né? Para realmente fazer bons projetos, bons, né? Materiais que agradem, né? Alguns já estão recebendo também o Vinem. A tradução ficou excepcional, de Pablo Cardelino, professor Pablo Cardelino, e Bruno Costa, né, o grande tradutor, grande editor, aí um dos melhores em atividade no Brasil hoje, nas duas funções, tanto como tradutor, quanto como editor da Ex Machina, né? E esse material vai sendo enviado para todos, espero que todos gostem. Também o nosso Horrores Estéticos já começou o envio, só esperando mais exemplares do o Fantasma da Cultura, em breve chega. Então esse é um update da Rafus e agradeço a todos que, conhecendo, né, a nossa situação assim de luta, né, para a produção de todos os materiais, apoia, né, nossos projetos, como o recente Demiurgos Sombrios, né, é um projeto complexo, mas é um projeto que visa ali trazer aspectos ficcionais e de discussão, também estética inclusive, né, de figuras polêmicas, de figuras sombrias da história da humanidade que merecem, de certa forma, uma revisita, né? Por assim dizer. Mas, voltando, hoje em um Vultos e Sombras, no episódio, eu vou tratar de uma série que saiu esse ano pela Apple TV. Eu sempre falo da Apple TV porque meu sistema de nuvem é da Apple, porque eu tenho um iPad, né? Que eu uso para trabalhar, aliás, faço quase tudo nele, diagramação, tudo. E eu uso o iCloud. Aí na assinatura vem o Apple TV junto. É... Então eu acabo assistindo bastante produção deles, né? E a última, né, que eu vi foi justamente essa Smoke, né, desse ano. Foi traduzida como Cortina de Fumaça. Um título mais ou menos, né? Acho que tem a ver com a questão da investigação, e nem é tanto uma cortina de fumaça assim que tem na história. Smoke é cigarro, o ato de fumar, né? Fumar seria a tradução. E é uma série curiosíssima e eu queria conversar, né? Apresentar aqui, na verdade, discutir, né? O que ela tem de singular nela. Porque assim, eu vi, não foi um grande sucesso, igual, sei lá, outras séries da época que eu comentei aqui, de crítica e público, né? Igual Disclaimer, né? Que tinha grandes atores, né? Kate Blanchett. O Dark Matter, né? A Matéria Escura, que também comentei aqui, que é uma boa. Fez bastante sucesso, tem bons atores, a história tem alguns problemas, mas é, como eu vou dizer assim, é uma história bem ambiciosa, né? Dark Matter.
e cumpre um pouco dessa ambição com alguns problemas, né? Também o Silo, né? Também fiz uma resenha aqui sobre Silo, excelente ficção científica, distópica, uma interpretação mais rica dessas possibilidades distópicas, né? Smoke não entra muito nisso, ela não fez muito sucesso, né? Ela não teve uma aclamação crítica tão... Aliás, nenhuma, né? Eu vi várias críticas na internet falando que foi uma decepção. E é curioso, porque é uma história muito interessante e muito singular em tudo. Até na temática, na abordagem um pouco, em alguns elementos de estruturação da história. Ela tem vários elementos que são únicos assim, e assim, arriscados de se empregar de um ponto de vista de estrutura narrativa, né? Ou como se falou, storytelling, estrutura narrativa. E o que trata então Smoke? É uma série vamos dizer assim, não é bem um showrunner, né? Eu acho que poderia dizer que é uma mistura de showrunner com um principal roteirista, argumentista, que é o Denis Lehane. Ele é bem conhecido, né, mais como um escritor muito adaptado para Hollywood por bons diretores, Clint Eastwood, Martin Scorsese, do que propriamente pela leitura dos romances dele, né? Tanto que um dos romances dele adaptados, que é justamente sobre meninos e lobos, é uma excelente tradução, aliás, bizarra, né? Quando traduzem nada a ver com o título, mas é boa. Que é Mystic River, o livro, né? O livro tem algumas diferenças e, inclusive, o filme tem uma tonalidade um pouco de a sociedade, meio uma leitura, não sei se cruel seria a palavra, ou perverso, mas enfim, é uma leitura quase do M, é uma espécie de união da sociedade civil e da marginalidade contra a pedofilia, que no livro não é bem assim, né? Então tem um twist um pouco, por conta talvez do diretor, ou do roteirista, não sei, o Clint Eastwood, né, que é o diretor. Então ele, em si, como eu disse, ele é menos lido e mais associado a filmes adaptados das obras dele, como é Shutter Island, esse é mais famoso, mais célebre. Né? E de uns tempos para cá ele se aliou ali à Apple TV, parece que ele tem uma outra série que eu não vi ainda, com um elenco parecido, o Taron Egerton, né, que faz o protagonista ali, o Goodson, né, o protagonista do Smoke, ele faz essa Blackbird também. E agora essa Smoke. Não sei se vai durar muito, que não foi tão... Mas até que parece que está sendo bem assistida, teve bem, né? E não tem um grande investimento, não é uma fundação, uma Dark Matter, né? Que são séries caríssimas da Apple. É barata, deve ter sido bem barata, assim. Embora tenha algumas cenas e algumas efeitos de maquiagem e de computação gráfica excelentes, assim, enfim. E essa série ela trata de um tema muito pouco tratado, que é muito curioso, que é o incendiário, a figura do incendiário, de modo geral, e a figura do incendiário em série. Né? É muito curioso porque o incendiário é o tipo de crime que ele é descoberto, em geral, a posteriori. Porque fogo é o grande inimigo da humanidade, sempre foi. É o aliado e o inimigo ao mesmo tempo. Não é controladamente, quando a gente tem o fogo controlado ali no fogão, numa fogueira, na floresta, para afastar animais selvagens, esquentar a nossa, né, esquentar uma pequena tribo, um pequeno grupo de pessoas ali no mato, né, na floresta, é um aliado. Agora, se ele se descontrola e a floresta inteira é tomada por ele, é o pior de todos os inimigos, né? Então, o fogo é esse nosso aliado inimigo. Então, a questão é que é muito difícil identificar quando ele é provocado deliberadamente por alguém e quando ele é provocado involuntariamente por uma das milhões de possíveis falhas das nossas, digamos assim, dos mecanismos que nos cercam. Isso desde a existência da humanidade, né? Então, em geral, o incendiário ele gosta, de certa forma, de um certo exibicionismo. Isso é uma característica dos incendiários em série, aparece na série, e é a característica do incendiário mais famoso, até anotei o nome dele, que é o Eróstrato. Ele, aliás, dá o nome do nosso episódio, que é a síndrome de Eróstrato, justamente essa vontade de pôr fogo nas coisas para ficar conhecido.
E ele recebeu uma punição contrária a isso, né? Ele pôs fogo no templo de Artemis em Éfeso. Era já, na época, considerada uma das maravilhas da humanidade, era uma das maravilhas, e ele simplesmente foi lá e pôs fogo. E ele foi condenado a esquecimento eterno, que não aconteceu, né? Claro, um historiador lembrou o nome dele e pronto, né? Mas né, ele foi executado, torturado, óbvio, mas depois o esquecimento eterno. E é curioso porque, além dele ter essa coisa de querer aparecer, tanto que o síndrome de Heróstrato virou uma ideia de você fazer um ato terrível para você ter uma certa fama, né? Um nome que indica isso, né? E de uma tal forma que se esquece até a questão de como ele ficou famoso, a questão do incêndio. Tem um livro do Sartre, de Jean-Paul Sartre, chamado O Muro, um livro de contos, que tem um conto que chama Heróstrato, de um cara que vai fazer um ato extremo, chama atentado, ou ele vai atirar em alguém, na multidão. Não me lembro bem, faz muito tempo que eu li O Muro, do Sartre. Mas eu me lembro de qualquer maneira ele não ia pôr fogo em nada. É só o título, Heróstrato, mas não tem nada a ver com fogo, né? É muito curioso isso. E então, séries criminais ou policiais sobre incêndios são raras. São bem raras. Elas envolvem, em geral, digamos assim, outros crimes, outros delitos cometidos ali pelos personagens que ganham investigação dos protagonistas. O incêndio é um deles, ou leva a outros crimes, enfim. Porque, como eu disse, é muito difícil fazer um flagrante de um incêndio, né? De um incendiário em ação. No filme ele trata de uma forma... esse filme, eu já vou adiantando, ele é baseado numa história real. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui na minha, digamos assim, na minha discussão sobre esse filme, mas eu aviso a quem quiser assistir esse filme, não procure as informações sobre a história real que inspirou esse filme, porque isso é história real ou spoiler, não é? Eu nem vou dizer qual é também. O Denis Lehane, ele se baseou numa espécie de podcast de true crime sobre essa história e sobre incêndios em geral, criminosos, né? E eu cheguei a ouvir um pedaço desse podcast também muito bom, né? Tem pessoas da época, né, que participaram dos eventos. Tá? Mas voltando, então o incendiário em série, né, o filme ele mostra muito bem que ele tem técnicas. E por ser serial, essas técnicas transformam em rituais. Não é? Não é spoiler o que eu vou falar, a série vai acompanhar mais de um, na verdade dois. Né? E cada um deles tem uma técnica diferente. Né? Um usa como galões cheios de um líquido inflamado muito peculiar, que eu não vou dizer qual época, daí é spoiler, e esses galões em partes estratégicas da casa. O outro põe fogo em mercados. Ele utiliza um cigarro com um elástico com um monte de fósforos, ele joga naquelas Doritos ou Ruffles da vida, que são super inflamáveis porque eles têm aquele pozinho de sal, né? E parece uma palha, inclusive, tem gosto de palha, inclusive, então aquilo pega fogo rápido, ele utiliza aquilo, né? Como starter, né? Como a ignição do incêndio. E é interessante as investigações, porque elas, como eu falei, elas se dão a posteriori, é depois que o incêndio acontece. Só que os incendiários costumam estar meio perto. Primeiro que eles precisam pôr fogo no lugar, então eles têm que ir no lugar. Se beneficiam muito. No caso do filme, ele faz um esquema para as câmeras de segurança não serem muito úteis. Né? Já existia algumas quando a história real aconteceu, não era tão disseminado. Então hoje assistir é bem mais difícil. Mas eles têm que estar pessoalmente para iniciar um incêndio e pelo menos um deles, os dois, de certa forma, eles gostam de estar nas proximidades quando o fogo realmente pega. Que aí você vê de longe, né, a fumaça. Porque, como eu disse, é um crime que a satisfação do criminoso, do psicopata, sei lá, da pessoa que faz esse tipo de delito, enfim, né, a satisfação é estar próximo.
E é curioso como não existe muitas abordagens, como eu falei, ficcionais, não existem mesmo. Né? A única conhecida é quase como se fosse, ou a mais conhecida, é quase como se fosse uma versão japonesa do mito de Heróstrato, né? Não foi um mito, né? Desse acontecimento de Heróstrato, que é a história do Pavilhão Dourado, que é um romance lindíssimo do Mishima, que é sobre o incêndio do Pagode das Folhas de Ouro, né? Acho que esse que é o nome, que fica em Kyoto, que é também um dos grandes monumentos da humanidade. E esse incêndio foi um incêndio criminoso de um monge, filho de um monge, eu acho, não lembro agora. No livro é bem verídico, é bem próximo do que realmente aconteceu, a descrição do livro, do incêndio, do incendiário, que era meio que alguém dominado pela síndrome de Heróstrato, aliás, queria fazer um grande feito, aí pondo fogo mesmo. Ele tem, no caso específico do livro, ele tem uma certa filosofia que comunica um pouco com as visões do Mishima, né? Mas é a única versão, é a única ficção que trata o tema, né? É incrível isso. Então, nesse caso, ele optou por uma estrutura que é muito curiosa, que é uma mistura de gato e rato, com um clima meio insólito de você saber quem é o criminoso, porque assim, a revelação de quem são os incendiários acontece bem cedo na série. A série tem 9 episódios, né? Um episódio cedo, ali, antes da metade, acontece a revelação. E então, o que acontece? Você fica, todo mundo sabe, né? Tanto os personagens quanto o espectador, não dá uma revelação só para um lado, né? Então, é uma questão de saber quando, né? E aí começa a ter aquelas pequenos problemas de lei. Como é que você consegue provas disso se o fogo consome tudo, né? Então começa a ficar uma situação estranha, porque você tem uma suspeita forte, até um certo ponto da narrativa existe uma suspeita, né? E essa suspeita se concretiza. Mas como que você denuncia essa suspeita? Como você faz isso? Né? Então, desculpa. Então a trama ela cria uma espécie de, não é bem suspense, mas um estado de tensão constante, porque é aquela tensão de alguém tentando escapar, mas tendo aquele instinto, não consegue controlar, e ao mesmo tempo os agentes da lei tentando alguma forma de pegar esse cidadão, mesmo que seja armando para ele, né, em último caso. E é interessante que meio que esse duelo, né, alguns críticos chamaram de jogo de gato e rato, é mais um duelo. Até porque, digamos assim, um dos principais incendiários da trama, ele tem uma noção de que ele teria um intelecto superior aos outros, né? Então para ele é um desafio aquilo, é um jogo, né? Então não é bem um gato e rato, porque ele sabe que estão em cima dele, né? Estão no pé dele. Ele deliberadamente vai pressionando aqui e ali, né? Aparentemente não tanto por culpa, mas por essa síndrome de Heróstrato, que parece que é mais forte que a culpa às vezes, né? Envolve as pessoas, né? E tudo mais. Então, digamos assim, certos desenvolvimentos de personagens na história, eles ficam, digamos assim, dúbios, né? Até quase insólitos as soluções, né? Porque existem personagens que são desenvolvidos em torno de um determinado conflito com uma determinada pessoa. Não pode esquecer que é uma trama realista, até certo ponto. Depois eu já vou mencionar isso. É um drama realista, né? Criminal e de investigação, mas realista. Mas tem pelo menos uma personagem, quem assistir vai saber quem é, que ela é essencial, mas ela é quase uma aparição, ou é literalmente uma aparição, porque ela não tem uma presença física na série, e ela é mencionada várias vezes. Ela é essencial num dos núcleos, ela existe, ela tem materialidade, mas ela não tem corpo. É bizarro, porque é quase fantasmagórico isso. E ao mesmo tempo é dentro de um aspecto realista. Mas aí que está algumas grandes sacadas do Denis Lehane, né?
ele deliberadamente ele não seguiu modelos pré-estabelecidos de roteiro, que eu acho que é a grande praga da atualidade, né? São aqueles filmes ou séries programáticos, né? Procedurais, não no sentido de gênero, mas no sentido de estrutura, né? Então, um procedimento, né? Uma forma de andamento da trama que é cadenciada sempre da mesma forma. E que dá a impressão que existem roteiristas que funcionam igual o chat GPT, né? Então, tem aquele estímulo do chat GPT e tal. Então, o Denis Lehane, ele quis meio que, como que eu vou dizer, subverter isso. Então, o que ele faz? Ele trabalha de uma forma que a história, ela tem esses estranhos lapsos internos que, em teoria, enfraquecem. Mas, por outro lado, elas dão uma ideia, uma noção meio quase que imaginária, né? É quase como se, de repente, em certos momentos, você tivesse dentro da cabeça de alguns personagens ali, né? E isso tem muito a ver com uma solução que no Shutter Island é interessante, mas não é tão rica, né? Aquela solução do psicodrama. Aqui essa solução, ela parece mais entranhada na trama, né? Na narrativa, né? Existe, de certa forma, uma percepção equivocada da realidade de alguns personagens, completamente equivocada. E essa percepção, ela leva assim, é como se o espectador fosse levado a questionar, não é, aquele narrador, que a história se dá de vários pontos de vista, e vários desses narradores não são muito confiáveis, né? Seja por arrogância, seja por fuga da realidade, por N motivos, por trauma. E é como se o Denis Lehane ele sinalizasse que talvez aquele ponto de vista, naquele momento, não fosse exatamente confiável. Ele levanta a lebre, e não que ele seja uma enganação. Essa lebre é levantada e não é concatenada, né? Por isso muitos também reclamaram do final, vai ter segunda temporada, não me parece, porque a história termina de uma forma fechada, mas sempre dá essa impressão de que existe alguma coisa que não está funcionando muito bem, existe alguma perspectiva que não corresponde ao que deveria corresponder da percepção da realidade. Então, é um artifício, né, de roteiro, mas um artifício interessante porque força justamente essas estruturas de roteirização muito redondas, muito concatenadas, né, que são muito usuais justamente em narrativas policiais, né, mesmo do estilo neo-noir. Então aqui não. Ela já puxa para um noir clássico mesmo, que o noir clássico tinha esses problemas de conexão, não é? Esses problemas de percepção exata do que estava acontecendo, de que às vezes parece tudo uma alucinação, né? Às vezes deliberadamente, às vezes involuntariamente, às vezes pela própria estética, né? Expressionista, de preto e branco, com sombras contrastadas. Aqui a fotografia ela tende a ter uma paleta muito curiosa que vai, evidentemente, do cinza ao vermelho, então são duas cores evidentes, mas ela trabalha muito também com ocres azuis, né? Dando uma impressão assim de um sépia, né? De uma descolorização daquele universo, como eu disse, né? Que meio que já pressupõe a possibilidade de alguma coisa ali não ser algo mais imaginário do que realmente um acontecimento, né? Então, como eu disse, no Shutter Island isso tem uma espécie de concatenação dentro da própria narrativa que é boa, mas enfim, né? É uma opção. Aqui a opção foi outra, né? Foi uma opção em trabalhar a própria estrutura do roteiro e a estrutura imagética da trama, né? Então, né, finalizando, é uma história muito interessante, trata de um tipo de crime extremamente terrível, né? Porque incendiar as propriedades, o incêndio ele derruba um prédio, né? Então você incendiar a casa de uma pessoa, você não só está ferindo essa pessoa de morte às vezes, como você também está destruindo tudo que ela tem no mundo. Tudo que ela tem vai virar cinza. Então o incêndio é assustador. Como eu disse, é uma força da natureza que nós aprendemos a controlar, mais ou menos,
mas ela assusta, porque de repente a gente perde o controle dela por bobeira, por lapsos cotidianos. E quando isso acontece, é catastrófico o resultado. Agora imagina alguém que faz isso deliberadamente na casa de outra pessoa, né? Ou numa propriedade, ou numa loja, ou onde for, né? Então, é um crime terrível, mas difícil de representar. Eu acho que as opções do Denis Lehane de misturar a forma de compreensão do mundo do incendiário com a estruturação do próprio roteiro e da peculiaridade da investigação, quem assistir vai entender o que eu quis dizer com peculiaridade da investigação, isso faz a trama ser... A trama cresce bastante com isso. Mas, para isso, ele teve que sacrificar a estruturação de roteiro mais convencional. E ele opta, então, por coisas assim como que muitos, como eu disse, muitos críticos de internet aí tomam como quase ofensivo, como um absurdo, como algo que viola as regras do roteiro, não é? Então, por conta de tudo isso, vale muito a pena. É uma narrativa bem interessante, tem, digamos assim, até do ponto de vista do próprio andamento da história, tem seus probleminhas, mas vale muito mais a pena entender o fascínio, né, do fogo, né? Existe também isso, o fascínio do fogo nos personagens, não é? E vale acompanhar essa esquisitíssima jornada investigativa em torno desse crime terrível, mas bem pouco explorado, né? Que é o incendiário em série. Então é isso, vou ficando por aqui. Conheçam nossa campanha Demiurgos Sombrios no Catarse, o link vai estar na descrição. E até a próxima.